Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Vamos começar agora com a nossa aula de geografia, lá a continuação sobre os meios de transportes. Vamos só fazer um relembrando aqui rapidinho o que a gente fez, do que a gente já fez? Olha só, estudamos sobre os meios de transporte, não foi? Os meios de transporte são de 3 tipos. Os terrestres, que são aqueles que andam na terra, que andam em terra. Os meios de transporte aéreo, que são aqueles que voam. E os meios de transportes aquáticos, que são aqueles que se locomovem dentro da água, certo? Então, esses são os 3 tipos de meios de transporte. Então, lá junto com os meios de transporte, nós estudamos que os meios de transporte, eles vêm evoluindo cada vez mais, cada vez ficando melhores, mais modernos, para atender os seres humanos. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para que servem os meios de transporte? Então, para levar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. É para isso que servem os meios de transporte. E você, qual meio de transporte você já utilizou? Olha só, eu trouxe umas figuras aqui para a gente verificar, tá vendo? Ó, essa canoa, tá vendo que ela é bem antiga, feita artesanalmente. Tem aqui também, olha só, esse barco aqui já é mais bonito, não é? Então, olha só, a diferença, não é, pessoal? Tenho aqui também, olha só, um meio de transporte aéreo. E o avião, além de ser um meio de transporte aéreo, ele é também um meio de transporte coletivo, viu? Já já a gente vai saber o que é coletivo. Então, tá vendo? Olha esse meio de transporte aéreo. Tem aqui, olha só, uma foto também de uma carroça, que é bem antiguinha, não é, pessoal? Mas hoje em dia existem pessoas que usam carroça como meio de transporte. Você já viu aí na sua cidade? Olha aqui, tá vendo? Olha só. Tá vendo que esse senhor aqui, ó, tá indo aqui de carroça e tá levando aqui para algum lugar umas bananas. E nós temos também outro tipo de meio de transporte. Olha como nós evoluímos. Que carrão bonito, hein? Então, o carro é um meio de transporte terrestre, que é a evolução dos meios de transporte. Antigamente as pessoas se locomoviam de carroça ou mesmo montado em cavalos. Depois já passaram as carruagens, aí já vieram aqueles carros um pouco mais antigos, até que a gente chegou nesse belíssimo carro aqui. Então, agora nós falamos sobre os meios de transporte, terrestre, aéreo e aquático, não foi? Vamos falar sobre os meios de transportes coletivos. Os meios de transporte coletivo, pessoal, são aqueles que levam mais de 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Tem meio de transporte que leva até 200 pessoas. Isso não é incrível como nós evoluímos nos meios de transporte? Então, os meios de transporte coletivo que nós vamos estudar aqui nessa atividade são a balsa, é um meio de transporte coletivo e aquático. Os trens, os ônibus são meios de transporte terrestre e são coletivos também, porque são meios de transporte que levam várias pessoas ao mesmo tempo. O avião, que eu mostrei aqui para vocês, olha só, é um meio de transporte aéreo e é um meio de transporte coletivo também. Por quê? Porque o meio de transporte coletivo, ele leva mais de 10 pessoas. Ele leva muitas pessoas para os lugares, todo mundo de uma vez só. E lá na nossa página 322, tem algumas atividades para a gente responder. Olha, a numeral 2 está escrito aqui. Qual meio de transporte você mais usa? Qual você nunca usou e gostaria de usar? Desenhe no espaço abaixo. Olha só, aqui você vai desenhar o mais utilizado e aqui você vai desenhar um meio de transporte que você nunca utilizou. Por exemplo, eu nunca utilizei um balão. De helicóptero eu já andei, de avião nunca. Então, aqui olha só, vocês vão escrever o nome desses meios de transportes. Aqui nessa outra numeral aqui, pessoal, no pesquisando,
Como nós não temos como fazer essa pesquisa, porque nós estamos tendo aulas remotas, então você faça uma entrevista com você mesmo. Olha só, nome do colega, você vai colocar o seu nome. Como você vai à escola? No caso, como você iria à escola, de carro ou de moto? Quando você vai visitar parentes, você vai de avião, você vai de carro, como você vai? E para passear, quando você vai para passear? Você vai de quê? Vai de moto, vai de carro? Então, você vai escrever aqui o nome dos meios de transporte que você usa. Combinado? Então, façam a atividade. Qualquer dúvida, me chama, viu? Fiquem todos com Deus. Muito obrigada e um ótimo final de semana.